Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pet Podcast, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. E hoje o episódio está incrível. Você sabia que 70% dos cães sofre de ansiedade e a maioria dos tutores nem percebe? Para falar sobre esse tema, a gente trouxe um médico veterinário especialista em comportamento para que você receba dicas e saiba como identificar, como ajudar a rotina do seu pet. Seja muito bem-vindo, doutor Oscar. Muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. O doutor Oscar, ele é médico veterinário, ele é especialista em comportamento e adestramento, ele é especialista nessa parte de business da área pet, ele tem mais de 4 empresas, depois ele vai contar um pouquinho mais para vocês sobre as empresas dele no final do programa. E para começar o nosso podcast, eu queria saber o que te motivou a ir para essa área de comportamento, o que te levou a ir para essa área de comportamento? Perfeito. É uma área que eu não conhecia. Eu, durante a graduação, comecei a trabalhar com serviços pets, inicialmente como dog walker, descobri o pet sitter, que é babá de animais, e no meio da graduação eu vi o comportamento. Não entendia o que era adestramento, comportamento, achava até que era meio mágica, né? Como é que fazia o cão aprender certas coisas, executar certos comandos, truques. E assim que eu descobri, eu fiquei maravilhado, né? Eu falei, caramba, é um mercado incrível, né, da forma que eu fui apresentado. Eu lembro até daquela frase do Simba, do Rei Leão, tudo que o sol toca pode ser teu. Eu falei assim, caramba, é uma área que não é explorada, tem Verdade. muitos profissionais que não são, eu vejo que não são tão capacitados para poder gerar realmente uma relevância no mercado, um serviço que o cliente vai comprar, a ideia é fidelização, e eu vi que eram pouquíssimos veterinários nesse nicho. Então eu uni o útil ao agradável, a paixão, né, de trabalhar com animais, com cães, com gatos, com aves, e também o mercado que eu vi que tinha uma oportunidade muito grande. Então eu me inseri, caí de cabeça e já fazem 11 anos aí nessa brincadeira. 11 anos, nossa, já é uma longa estrada aí de trabalho. Eu tive eu acho que hoje fala-se mais de comportamento, acho que principalmente ele depois da pandemia, né, que foi aquele período que todo mundo ficou com seus animais em casa e de repente quando voltou a rotina, todo mundo esqueceu que ia voltar à rotina, que ele ia ficar sozinho em casa, então eu acho que teve um boom aí de estresse, de ansiedade. E aí eu percebi que tem se falado mais sobre isso. E eu tive um labrador, e ela era muito doida, minha labrador, e assim, não falava sobre ter alguém para nos ajudar. Eu lembro que ela comeu muitos sapatos, ela pegava tudo da minha janela. E eu lembro que minha mãe ficava louca, que toda vez que minha mãe colocava a roupa na corda, quando a gente voltava no final do dia, ela tinha tirado todas, ela tirava todas. Ela era muito, muito doida, assim. E a gente pegou ela filhote, então um filhote até chegar ali uma idade, ele jovenzinho, ele faz muita coisa. E a gente não teve essa ajuda. E hoje a gente tem mais recursos, mais profissionais, se fala mais sobre esse assunto, né? E eu, por exemplo, não sabia sobre estresse, ansiedade, essas coisas que hoje a gente conversa um pouco mais. E aí, assim, nessa linha, eu queria saber, para quem está em casa, para quem tem pet, como que ele identifica que o pet está ansioso ou estressado? Assim, tem algum comportamento que faça ele prestar atenção? Perfeito, perfeito. O teu era igual o Marley, né, daquele filme lá. Ela era assim, olha, ela era desse jeito. Ela comeu muita meia minha, muito Muita sapato. surpresa, né? Cada dia era uma surpresa diferente. Então, sobre ansiedade, estresse, é um assunto que muita gente banaliza, generaliza também, achando que é frescura. Então, essa parte de comportamento, adestramento, ela está tendo cada vez mais visibilidade, porque estão vendo a importância, né? É frescura, mas estão vendo que é importante, porque infelizmente nós pegamos as nossas emoções e transferimos para os pets. E, por exemplo, os cães eles demonstram de uma forma bem diferente dos gatos, das aves e de outros animais. O que eu posso perceber, né, começar a notar para ver que o meu cão, por exemplo, como a gente está falando de cães, ele está apresentando mais ansiedade? Eu começo a ver que é um cão que ele está perdendo pelo, é um cão que ele começa a vocalizar mais, é um cão que não chega a dormir muito bem, qualquer coisa ele já está em alerta. A gente percebe que é um cão que às vezes ele não come direito, tem muitos sinais inespecíficos. A gente, né, quem é o tutor sabe muito bem sobre o pet, né, sobre o cão, sobre o gato. Então a gente começa a perceber mudanças, né? Ah, não, porque ele é muito feliz, mas é um cão inquieto,
É um cão que em momentos que a gente vê que ele está feliz, mas ele se descompensa, ele começa a vocalizar muito, ele começa a latir muito, ele começa a vocalizar de uma forma que não é padrão. Então a gente começa a observar que, sem querer, nós acabamos fazendo com que ele tenha esse comportamento mais exacerbado. Porque a gente, às vezes, também se envolve com muita emoção, esperando que ele haja com calma quando a gente quiser também. Mas o cão tá ali pra gente o tempo todo, espera o dia todo. E a gente acaba não oferecendo uma rotina bacana, que é muito importante para os cães. Então, esse tema de ansiedade, a gente envolve ansiedade por separação, que é um tema extremamente polêmico. Todo mundo fala assim, não, meu cão tem ansiedade por separação, mas será que ele realmente tem? Então, a gente tem que entender de fato se ele tem, e tem sim tratamento para isso. A gente tem inúmeros casos pós-pandemia que a gente trabalhou, e as pessoas, infelizmente, continuam depositando muita expectativa, muito sentimento, esperando uma recíproca, como se o cão fosse entender de forma humana. Né? Então, acho que é um ciclo. E acaba que o manejo, enfim, uma série de coisas, mas começar a observar, né? O fator de estresse, por exemplo, teu cão boceja muito. Isso é um sinal que o cão não está à vontade. Olha. Bocejar, lamber o focinho. Às vezes a pessoa não percebe. Quando eu chego perto de um outro cão, perto de um parcão, perto do veterinário, ele boceja, ele lambe muito o focinho. Isso também é um sinal que ele não está confortável. Então a gente tem que começar a observar esses sinais para a gente, o que eu faço agora? O que mudou? Acho que o detalhe ali é que mostra para o dono, né, para o tutor, o que está diferente, né? Então, assim, os extremos, ou tá muito cansado, ou tá muito alegre, e essa mudança ali, que são os detalhes, né? Você falou, eu falei, nossa, eu nunca percebi se ele lambia o focinho, que era um sinal, eu nunca pensei, eu não pensaria, né? Então, por isso que é bom a gente compartilhar, porque é um detalhezinho que faz ali diferença. E a gente está falando de cães, assim, eu ia te perguntar sobre isso, sobre a transferência das nossas emoções. Você acabou já dando uma pincelada, mas o nosso comportamento influencia muito no nosso pet, né? Se a gente está estressado, se a gente está feliz, essa nossa rotina e o nosso bem-estar, de como a gente está do lado dele. Isso influencia muito ele, né? Com certeza. Hoje, né, já tem um pouco mais de 11 anos, a gente está com a Acompanhantes, é uma das empresas que eu tenho, a mais antiga. A gente tem a maior equipe de adestradores e comportamentalistas do Rio de Janeiro. A gente atende pelo menos 700 atendimentos por mês de comportamento e adestramento. E o que a gente vê de reflexo é que se a família está tendo desafios, está tendo atrito entre a família mesmo, isso repercute para o cão. E a família não entende. Então, é aquela história, né? Generaliza tanto que vai para o cão, entre aspas, né? O pai briga com a mãe briga com a criança briga com o cachorro, e o cão acaba apresentando. E também tem aquilo, né? O cachorro é cara do dono. Tem fotos que às vezes mostram lá o pessoal, o estilo de vida, o jeito, até o comportamento. Tem cão que quer parear. Ele quer sentar no sofá do lado, faz um comportamento parecido. Ele acaba criando aquele ritual, porque é rotina. Então, o cão, ele é muito de rotina. E se você tem uma rotina que, às vezes, é compatível com estar com o teu cão o tempo inteiro, o cão acaba imitando. Se você é uma pessoa mais ansiosa para aquela situação, ele também é ansioso, e por aí vai. É muito legal, Nia, essa parceria que ele tem com a gente. E a gente está falando de cão, e gato também fica ansioso, estressado. É fácil perceber, assim, a gente falou dos primeiros sintomas de cão, mas é fácil perceber o estresse de gato? Ele fica? E se fica, como que a gente observa essa mudança? O gato, ele é muito subestimado, né? Independente, um animal arisco, e por aí vai, né? Fora defeitos que inventam sobre o gato. Só quem tem gato para poder falar sobre gato. O resto é tudo curioso e fofoqueiro. E gato, eu acho um ser incrível. Antes de eu ter a minha gata, eu não conhecia. Eu conhecia só de clientes, né? Então, eu fiquei apaixonado. E o gato, já adiantando, ele é extremamente carinhoso, tá? Quem tem gato sabe, mas não é igual um cachorro. Então, até um dado importante, hoje com a verticalização, né, das moradias, a tendência é ter mais gatos do que cães no futuro. Então, o gato, sim, ele demonstra também desconforto. É aquele gato que começa a vocalizar mais, é aquele gato que começa a ficar mais apático, é aquele gato que não tem mais aquela tolerância. Sabe quando você vai fazer um carinho no gato, daqui a pouco ele vai lá e te morde, dá aquela mordidinha, dá aquela patadinha, ele se comunica? É um gato que ele já não é mais tão tolerante como ele é normalmente. Então a gente começa a perceber esses sinais.
como a perda de pelo, perda de apetite e por aí vai. Então a gente tem que começar a entender o que está fugindo do padrão, como você mencionou, Carol, que o cão e o gato eles começam a apresentar comportamentos muito diferentes do que eles costumam apresentar de forma padronizada, né? Agora, sabe uma dúvida que eu tenho? Que é com relação à parte dos idosos ou quando está cansado. Como que a gente consegue identificar o que não é cansaço ou o que não é da idade, sabe? Às vezes é um pet idoso que está estressado ou está ansioso, mas a gente fala, não, ele está velhinho. Tem alguma coisa no pet idoso que faça a gente startar para isso? Porque eu já vi veterinários falando que tem essa confusão, né? De falar, ele tá mais quietinho porque tá velhinho. Ou então ele tá vocalizando porque tá velhinho. Da gente ter essa atenção no pet idosinho. Com certeza, né? A gente às vezes acaba rotulando, né? Porque ele é idoso, então tudo que acontece é porque ele tá velho, porque ele é idoso. Tem a questão do animal também estar senil. Sim. Então tem animais que começam a apresentar comportamentos fora do padrão por conta da idade, aí você vai buscar um neuro, você vai buscar um acompanhamento com paliativista, com o teu próprio veterinário de confiança para te dar uma orientação. Mas sim, a gente acaba deixando o cão idoso, o gato idoso meio de lado. Pois né? é. E esse cão, esse gato, ele tem que ter atividade. Né? A gente fala do quê? Todo cão ele tem que roer em todas as fases da vida. Mas ele nunca roeu, porque você nunca ofereceu a ferramenta adequada, né? Que é o brinquedo adequado para aquela fase de vida e para aquele cão. Não adianta comprar um brinquedo e achar que todos vão poder utilizar. Você começa a ensinar ele a apresentar um comportamento natural dele, porque isso é um momento de desestresse, isso é um momento dele poder estar mais feliz, então é sobre bem-estar e por aí vai. Então todo cão, óbvio, dentro das suas limitações físicas, anatômicas, da raça, das suas particularidades da idade, a gente tem que ter uma rotina mínima, não de vou correr, vou andar muito, não é sobre isso, é sobre você poder oferecer no dia a dia. Então, às vezes, a gente acaba negligenciando, sim, os animais mais velhos. Eu vou aproveitar esse seu gancho aí da rotina para a gente falar um pouquinho sobre exatamente isso, de se criar uma rotina. Antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um parênteses na sua fala sobre brinquedos. Eu vi que você fez uma postagem recente sobre a escolha de o que roer. Acho importante que as pessoas peçam ajuda, né? Sigam quem está compartilhando informação, quem já trabalha com isso há bastante tempo, até para escolher o brinquedinho adequado, o que ele vai roer adequadamente, né? Que eu achei legal. Eu falei, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, porque tem tantas opções que a gente às vezes escolhe o que a gente acha melhor pra gente. Isso aqui é mais bonitinho, né? E aí a gente acaba não escolhendo o que é ideal para ele, porque a gente tem um cardápio tão grande que a gente vai pegar o que eventualmente agrada nosso olho ali. Eu acho que é bem por aí. Eu achei muito legal a sua postagem. Então, ele já tá o @, do Oscar, tem do acompanhante, ele tem essas dicas legais, segue ele, que eu achei muito interessante. E agora, voltando para a parte da rotina, assim, aproveitando aí que você falou um pouco da rotina, o que é importante na rotina para que esse pet não fique ansioso, não fique estressado? Tem uma rotina ideal? Tem uma mínima rotina a ser seguida? A gente às vezes alguns profissionais trabalham com utopia. A gente tem que ser coerente também e realista. Tem gente que sai de casa 8 da manhã e chega 8 da noite, por aí vai. Né? Exatamente. E eu sou um desses caras, né? Que sou muito workaholic. Então, a gente tem que entender que... então você não pode ter um cão, você não pode ter um gato, não pode ter um pet. Você tem que oferecer o mínimo. Às vezes o mínimo a gente não consegue, mas a gente vai ter que terceirizar, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que, às vezes, pensar numa creche que realmente vai fazer uma atividade bacana com ele. Mas nem todo mundo pode investir nisso. Então vai ter a ajuda de um amigo, de um vizinho, ou você vai ter que se desdobrar. Se você tem um compromisso às 8, você vai ter que acordar um pouco mais cedo para poder oferecer, preparar o mínimo de rotina. Quando a gente fala de bem-estar animal, sobre qualquer indivíduo, né, qualquer animal, principalmente, a gente fala sobre enriquecimento ambiental. E o enriquecimento ambiental ele é muito falado, mas a gente fala muito, só bota a raçãozinha na bolinha e tá bom, né? Ele vai se virar. O cachorro não consegue, você nem conseguiu colocar aquela comida na bolinha, muito menos ele vai tirar. Isso gera uma frustração, isso gera uma experiência ruim. O que era para ser uma coisa boa, o que é o enriquecimento ambiental? É você promover um ambiente confortável, melhor para aquele indivíduo, não para mim. Então eu adoro o ar-condicionado no 17, mas a outra pessoa não gosta, então para ele aquilo não é bom. Então o que o meu cão, o que o meu gato, o que a minha ave, o que para ele é bom? E a gente tem que pensar nos 5 princípios, a gente tem 5 tipos de enriquecimentos ambientais: alimentar,
cognitivo, sensorial, físico e social. Caramba, quanta coisa! A gente poderia falar aqui um podcast de várias horas só sobre cada um. Mas o princípio básico é qual? O que eu posso fornecer para o meu cão gastar energia física e mental, o meu gato, a minha ave, enfim, o pet que você tem. E dentro da particularidade dele, da raça, da anatomia, da idade, então eu vou pensar. Eu posso sim colocar um alimento com uma certa dificuldade para ele poder caçar, gastar energia física e mental? Não só posso como devo, mas eu tenho que introduzir isso de uma forma correta. Por isso que às vezes é importante, às vezes não, muitas vezes é importante ter um auxílio de um profissional para poder te ajudar a fazer da forma correta. Um passeio, o meu cão, ele é muito idoso. Tá, o passeio não é para andar. O meu cão não tem uma pata. Tem cão que, se você não consegue levar ele caminhando, leva num carrinho. Muita gente é contra, mas a gente tem que pensar no indivíduo. Cada animal é único, cada ser é único. Para quê? Ele tem que sentir cheiros da rua, ele tem que ver movimento de cachorro, de carro, de tudo. Ele tem que ver o mundo. Então isso para ele, você oferece um bem-estar para ele muito bom, deixa ele mais calmo, nem que for 5, 10, 15 minutos, mas é aquilo, é uma conexão entre você e ele, você e teu cão. Não é para andar com o celular na mão ou andar correndo, é um momento de vocês dois. Se você não tem 5 minutos do teu dia para dedicar ao teu cão, tem alguma coisa errada. Sim. A minha visão é essa. Pro meu gato, arranhadores, galera. Mas é caro. Caixa de papelão a gente pega no mercado. É verdade. Caixa de papelão, a gente pode fazer atividade com um rolinho de papel higiênico. A gente tem várias atividades. A gente tem produtos que a gente pode comprar para aquele fim, que são mais seguros e apropriados, como a gente também pode adaptar. Para a gente adaptar, a gente primeiro tem que validar e mitigar todos os riscos e perigos, né, para o nosso pet. Mas, por exemplo, para o gato, galera, prateleira, não precisa comprar uma prateleira para pet. É só você ter uma prateleira e deixar ela vazia. Mas que ele consiga subir. É um gato muito idoso, deixa mais baixo. Os gatos gostam de estar bem no alto. Quanto mais alto, como ele consegue ver tudo, para ele é muito melhor. Ele se sente muito mais confiante, seguro e mais calmo. E mais relaxado. Então é entender a espécie. Então a gente fala de cães, de gatos, de aves. Aves, você tem que ter coisas na gaiola para ele poder destruir. Que ele consiga desestressar. Senão daqui a pouco ele começa a arrancar pena. Então isso não é só sobre bem-estar animal. É para você poder realmente cuidar do bem, do filho, enfim, do pet, da forma que você lida com ele, porque é respeitar a identidade dele. Então, dentro dessa mínima rotina, você indica para cão um passeio. Pelo menos. Pelo menos um passeio e alguma coisa que faça a parte cognitiva dele. Perfeito. Né? Um brinquedo ali que estimule, para ele roer, para ele caçar, pra... sensorial. A gente tem várias infinidades de oportunidades. Basta a gente realmente querer e se importar. E para gato, o arranhador e ter um local para ele estar no alto. Isso, e ter um momento, né? Chegou em casa, o gato é um animal mais crepuscular, né? Ele, naturalmente, ele é mais ativo de noite. Então, você tá naquele momento que ele tá com aquela energia, às vezes o gato ele quer te perseguir, vai lá, você tá passando, ele vai lá, pega a tua perna, ele tá querendo interagir. O que você pode fazer? Uma brincadeira que eles amam. Ou uma varinha, que você pode fazer, você pode confeccionar uma varinha. Ou você pega um fitilho, bota uma bolinha de papel alumínio amarrada, gera caça. No final dessa brincadeira, você vai lá e dá uma raçãozinha para ele, você dá um sachê, você dá algum agrado para ele. Por quê? Ele tem que ter a sensação de dever cumprido. Então não é só você pegar o laser, muita gente não sabe brincar de laser. Pega o laser, mira, o gato corre, o gato fala, caramba, tô caçando. E a brincadeira acaba. Tá bom. Então, chegou um determinado momento, você vai lá e oferece uma recompensa. Então, para o gato, isso é muito importante. Você libera endorfina, sensação de bem-estar, libera hormônios que são muito bons para o indivíduo. E esse momento, então, só para a gente recapitular, para o cão ter um momento de passeio, né? Pelo menos um. Pelo menos um momento de passeio, ter um brinquedo ali sensorial, cognitivo e ter o seu momento com o seu cão. E para o gato, ter os brinquedinhos, arranhadores, e ter um espaço no alto e ter esse momento. E esse momento, assim como nós, né, é aquele que você vai desligar seu celularzinho, não é no celular tacando a bolinha assim, né? Não é isso. É aquela interação, né? Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma veterinária falando, e eu ouvi tanto para veterinário quanto para humano, assim, falando para crianças,
que não importa o tempo que você passa, né? Você não precisa passar longos períodos, nem com o animal, nem com a criança, mas você precisa passar um período de qualidade. Se você passar todos os dias um período de qualidade, aquilo vai ser muito importante para o animal, aquilo vai ser muito importante para a criança. Então, acho que você reservar, você não tem tantas horas, mas você tem 10 minutos, que seja 10 minutos de qualidade, 20 minutos de qualidade, que você fique ali inteiro, né? Hoje a gente tem muitas distrações, é celular, é um monte de coisa, mas que você reserve aquele momento para desligar ali e que fique com o seu pet interagindo para que ele sinta você, né? E acho que eles sentem muito isso. Se a gente está inteiro ou se a gente está ali pela metade. E essa parte de enriquecimento, você estava falando, e eu estava lendo aqui as várias perguntas. E uma pergunta que você falou, uma coisa que você falou que eu queria detalhar um pouco mais, que é uma dúvida também minha, é o que é a parte do estímulo físico e o que é a parte do estímulo mental? Ou os dois são interligados? Eu falei sobre 5 tipos de enriquecimento. Todos podem ser interligados. Por exemplo, eu tenho uma creche lá no Recreio dos Bandeirantes, chama Dogs Beach Club. A gente trabalha todos os enriquecimentos ambientais, menos o alimentar. Por quê? Eu recebo muito cão atópico, muito cão com alergia, então a minha creche não tem atividade com comida. O animal só come a comida dele, o cão só come a comida dele e só. Por quê? A gente acaba colocando em risco. O máximo que a gente faz é uma atividade com hortelã, para eles poderem trabalhar o olfato, mas a alimentação não trabalha. Então, quando a gente fala de enriquecimento ambiental físico, o que é o físico? É textura. É você fazer uma caminhada no asfalto, você fazer uma caminhada na grama, ele poder cheirar uma terra, é ele poder subir um banquinho. Às vezes na nossa casa, ele sobe no nosso sofá, ele desce para o tapete. É sobre físico. Tem uma corda amarrada num pilar para ele poder puxar. Tem um brinquedo em algum lugar que vai ser um desafio para ele poder pegar. Esse é o enriquecimento ambiental físico. O cognitivo são desafios que você vai fazer ele pensar. Então pode ser desde um comando básico, um treinamento comum com o teu cão, pode ser uma atividade envolvendo comida, que é o mais prático, mais fácil, mas lembrando sempre, tem que ser gradativo, então no início é muito fácil. A gente vai colocar ali um desafio que pode ser o quê? A gente pode ou providenciar aquelas bolinhas, deixar muito fácil a abertura para sair ali a comidinha, para ele descobrir. Às vezes eu deixo até aberto, eu abro assim para ele poder ver. Ele fala assim, só é um pote? Aqui tem comida, se você interagir. Aí eles bonitinhos vão empurrando, cachorrinho filhote, adulto, idoso, todos aprendem, porque eles querem desafios. Sim. E se a gente colocar a mesma comida do dia a dia, que fica ali aquele pote erradamente o dia todo com comida, ele não vai ter interesse. Mas se você colocar uma coisa diferente e viável, a gente vai aumentando o desafio. Então acaba que o físico e o cognitivo se juntam. Porque se eu botar nessa brincadeira, a bolinha vai para lá, a bolinha vai para cá, falando-se de bolinha, mas a gente tem várias outras opções também. Você falou sobre isso, ter uma introdução lenta, e eu fiquei pensando que não se fala quase sobre isso, né? Se fala sobre comprar a bolinha, e aí se a gente não fizer esse trabalho direito, a gente vai acabar estressando, em vez, né? Porque vai botar um desafio tão grande que ele vai ficar estressado. Então é importante conversar com o veterinário até para introduzir esse brinquedo, né? Perfeito, você entrou numa pauta boa aqui sobre o estresse, né? Eu acho até um tema meio polêmico, mas o estresse, dependendo, ele é muito bom, ele é necessário para a evolução, mas a gente tem que colocar uma coisa viável, porque se só tem estresse, a gente vai ter ou desistência, uma frustração muito grande. E para o animal, principalmente para o cão, isso é muito ruim. Então a gente não quer gerar esse estresse nesse nível para ele. Então é importante sim você ter um acompanhamento, perguntar para o veterinário, para o adestrador, às vezes para a pessoa que às vezes te ajuda com o teu pet, né? Essa pessoa tem um entendimento, conversar com a pet shop, que você vai providenciar com a internet, enfim, hoje tem muitas opções, né? Para a gente conseguir introduzir da forma correta, pensando naquele indivíduo. Pensando de fazer um trabalho ali de rotina, de estímulo e não de estresse, né? E quais os brinquedos você você indica para diminuir o estresse, essa parte, meu cão está muito estressado. E nessa parte do estresse, assim, o latir está... Como a gente identificou ali o ansioso, mas o estresse, ele tem a ver com aquele cão que o tempo todo late, sabe? Que está em alerta. O que você indica de brinquedo ou de alguma coisinha que possa ajudá-lo nesse período? E além desse alerta o tempo inteiro, que é um sinal que a gente percebe ali fácil, se tem algum outro que a gente precisa ficar atento ao estresse. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem vários sinais, né? Às vezes esse alerta ele pode estar envolvido a um monte de coisa, mas se a gente for falar de estresse, provavelmente esse cão ele não tem rotina, tá?
E provavelmente ele não está sendo visto da forma que ele deveria estar. Mas a minha rotina, Oscar, é muito puxada, eu não consigo. Vamos lá, então. O que a gente tem que ter? Não adianta ter todos os brinquedos do mundo, sendo que a gente deixa o tempo todo. Então, esses brinquedos têm que ter um rodízio. Então, eu tenho 10 brinquedos. Eu vou deixar o favorito todo dia, mas eu vou colocar 2 novos segunda, eu troco terça-feira por alguns, porque a cabeça dele tem que estar vendo opções, senão tudo ali já é dele, ele não vai interagir. Ele vai querer interagir, às vezes, com o teu sofá, com o teu rack, e por aí vai. Com a porta, porque o vizinho passa, com a pessoa que passa ali pelo teu portão. Então, o brinquedo de roer é muito importante. A gente tem marcas nacionais, marcas importadas, tá? Eu pensando como veterinário, tá? Eu sei que também é um tema um pouco polêmico, alguns colegas não concordam, porém eu não tenho nada no mercado mais seguro, então eu penso em brinquedos de nylon, tá? 100% nylon, porque ele vai poder roer. Se ele chegar a ingerir qualquer pedaço, qualquer fragmento, é muito pequeno. Na minha rotina, em mais de 11 anos, eu nunca tive um cão apresentando corpo estranho, tendo que fazer cirurgia, nada do tipo, por conta de um fragmento de brinquedo de nylon, 100% nylon. Não é borracha, não é malhável. Você vai soltar, parece que ele vai quebrar a tua casa, porque ele é duro. Mas a gente pode colocar um patê, uma pastinha, a própria ração úmida, bota a ração na água, ela vai ficar mole, você pode colocar ali e congelar. Você vai preparando uma rotina para o teu cão. Então ele vai acabar tendo... Aqueles que não sabem roer, que não têm o hábito, vão começar a desenvolver essa habilidade, que às vezes nunca tiveram nada para roer. Vai roer o pé da mesa, não pode, castigo, briga, não sei o quê. Então ele acaba, opa, isso aqui não é legal. Mas é um comportamento natural do cão. Então, brinquedo para roer é fundamental, tá? Tentar adaptar a alimentação com algum tipo de dinâmica, pode ser comando, se você estiver em casa, fazer uma obediência, pelo menos um senta. Senta, vai lá e recompensa. Chama ele, senta, vai lá e recompensa. Um comando muito simples. Você pode fazer, por exemplo, um caça ao tesouro, espalha a ração, mostra a raçãozinha. Ah, mas meu cachorro é meio burrinho. Não tem cachorro burro, galera. E quando a gente fala de alimento, é sobrevivência, é um recurso básico, eles vão buscar. Você vai, obviamente, começando de uma forma fácil. Tem uns que botam um copinho, grava videozinho para a internet, ou mostra para a família. Os cães começam a desenvolver aquilo e vão evoluindo. Então, brincadeira para roer, brincadeiras cognitivas. Ah, Oscar, pelúcia. Pelúcia para o cão é uma presa, então ele abre, a espuma sai, às vezes eles querem engolir a espuma, né? Como se ele estivesse viscerado. E tem muita pelúcia no mercado, né? E é complicado, porque explodiu sozinho. A gente ou vai remendar, para quem tem habilidade de costura, ou é lixo, ou dá aquele bichinho atropelado, a pelúcia atropelada, que é o quê? Sem espuma. Tem produtos que são mais seguros, porém, eu tenho que entender qual cão que você tem. Ele é um cão muito destruidor? Pô, ele não gosta de roer nada, então vou ter que arrumar um mordedor mais apropriado para ele. A gente tem umas linhas que são mordedores mais molinhos, que também aquele cão que tem uma mordida mais fraca não vai chegar a destruir para engolir. Então, primeira coisa, ofereça com supervisão. Conheça o teu pet. Eu não sei o que oferecer para ele. Aí manda uma mensagem para mim que eu vou poder te orientar. Exatamente. 0800, tá? Eu mando no teu Instagram, no WhatsApp, não tem problema nenhum. Você tem como dar... É bobagem, galera. Isso aí pode ajudar porque eu sei que vai gerar bem-estar para você, para o teu cão, para tua família. Exatamente. Então, sobre essa parte de brinquedos, a gente tem uma infinidade. Subprodutos eu também gosto muito. O que é um subproduto de origem animal? A gente tem traqueia, casco, chifre, costela, fêmur. Eu acho muito perigoso oferecer de tudo. Até porque tem cães que passam mal, tem cães que conseguem engolir, tem cães que vão com tanta voracidade, Carol, que eles chegam a sangrar a gengiva, fraturar dente, porque a família não oferece nada nunca. Aquele cachorro não tem nada. Aí, de repente, aparece com um negócio enorme. Parece um negócio enorme, ou um casco de vaca. E aí ele começa a morder, além dele apresentar posse por recurso, que ele fica reativo e agressivo, não quer deixar ninguém chegar perto, que aquilo ali para ele é muito valioso, ele vai com tanta voracidade que ele acaba fraturando um dente. Caramba. Ele acaba sangrando a boca. Meu Deus, mas isso é um caso extremo? Não. A gente oferece, tem que olhar. Como é que teu cão interage com essa ferramenta? Ele apresenta posse? Não. Ele se machuca? Não. Olha, ele brinca. Ele gosta, ele vai lá, rói, é o momento que ele para roer. Pô, legal. Agora, se é um recurso muito bom, não pode estar o tempo todo. A gente tem que oferecer no momento que a gente sabe que ele vai poder administrar, vai poder observar e vai também estar sozinho. A gente tem que entender. Cada caso é um caso. Mas eu sugiro sempre essa linha. E se for por subproduto, eu gosto muito do casco de vaca. Para mim é o principal. Por quê? É uma unha, é queratina. O chifre ele vai parecendo uma vassoura piaçava, ele vai saindo camadas. Então, às vezes, o cão que vai com muita vontade pode se machucar sim. Ele é mais duro. Então, os casos que eu vi que ocorreu fratura foram pouquíssimos, foram 2. Foi por conta de um chifre que o cachorro ficou roendo com tanta vontade e era um cão mais velho.
E entra aí, nessa parte também, porque a gente tem que entender sobre o indivíduo. sim. Ah, mas comigo nunca aconteceu isso, mas a gente tem que observar. E, infelizmente, puxando a pauta que você trouxe, tem muita porcaria no mercado para comprar. Tem Pois coisas é. que são perigosas, levam formol, solda cáustica, Pois enfim, é. uma loucura. E a gente oferece porque tá na prateleira, a gente compra às vezes pelo preço e porque é bonitinho. Ah, mas o cão ama. Óbvio, você ofereceu, é uma coisa diferente, ele vai acabar colocando na boca, vai acabar destruindo. Tem muita opção. Hoje a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de opção. Né? Você vai num pet shop enorme, tem tanto brinquedo, tem tanto mordedor, tem tanta coisa, que você fica meio perdido. Então, acho importante essa orientação, né? Não, de repente, sair comprando tudo que você vai achar que está ajudando e você não está ajudando. Eu sempre falo isso. Ali, o bem-estar do seu animal está no detalhe. E o detalhe está em você conversar com o profissional que está com você, ou quem está com o seu pet, como você falou, que é justamente nesse detalhezinho. Se você faz diferente, ele desanda, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre coloco uma perguntinha, porque eu vou aprendendo. Eu te falei, eu vou aprendendo todo o podcast. E aí eu coloco perguntas que eu sei que eu já vi acontecendo. E aí, assim, a minha prima, ela foi expulsa, e não é história de minha prima, meu amigo, é verdade mesmo. Ela foi expulsa do prédio porque o cachorro dela latia o dia inteiro. E a gente vê que isso é comum, né? Assim, tem um monte de prédio que isso acontece, às vezes proíbe de ter pet, justamente por conta disso. Nesse caso, assim, que você seus vizinhos, ou já identificou que seu pet late o dia inteiro, o que ele tem que fazer, né? O que esse animal está estressado? Ele precisa fazer o quê? Né? Porque eu também acho que latir o dia inteiro não deve ser bom para ele, com certeza. Não deve ser bom para ele nem pro vizinho, nem para ninguém, né? Exatamente. A pessoa fala assim, eu não tenho cachorro, mas eu tenho cachorro todo dia que late. O latido é uma comunicação, né? O cão ele se comunica de várias formas. Uma das formas é a boca. Ele late, ele rosna, ele morde. Então, o latido é uma comunicação. O latir é normal. Agora, um latido frequente, exacerbado, eu já atendi um cliente que eu tive que fazer um documento informando que ele estava fazendo um trabalho comigo, porque foi para juiz isso. Pois Queriam é. expulsar ele do prédio. Nem sei qual foi o final aí, porque é um processo muito longo. E a síndica encasquetou que aquele cachorro tinha que sair do prédio. Uma loucura. A gente tem que entender primeiro o gatilho. Ele late por quê? Porque tem muita circulação no corredor, ele late porque tem vizinho, cachorro que também fica latindo, ele late porque ele não consegue ficar sozinho. A gente entra no tema da ansiedade, por separação. É um cão que não se basta. Esse cão consegue ficar sozinho? Ah, eu acho que sim. Por quê? Ah, porque eu saio de casa, ele não destrói nada, ele não late. Ah, mas às vezes tem um cão que ele tem um comportamento e um padrão silencioso, né? Uma patologia da ansiedade por separação silenciosa. Os sintomas. Como que é silencioso? Ele não come, ele não bebe, ele não interage, ele fica deitado o dia inteiro na porta. Ele fica deitado o dia inteiro na caminha dele esperando a pessoa chegar. Aí quando você chega em casa, ele pula, ele chora, ele faz xixi, ele come, ele faz cocô, ele quer fazer tudo porque você chegou, então ele pode fazer as coisas. E tem um cão que não, ele vai ficar o dia todo, ele late, ele chora, ele arranha as portas, é uma vocalização ensurdecedora, incomoda todo mundo, esse cão está sofrendo. E a família também sofre porque não sabe o que fazer. Exatamente. Então, uma dica de ouro aqui para a gente já começar, óbvio, o ideal é ter um acompanhamento com um profissional, um acompanhamento personalizado para aquele caso, não é uma receita de bolo, mas o que você já pode fazer para prevenir e o que você pode fazer já também para remediar, né, caso o teu cão esteja apresentando esse comportamento. Ah, mas eu não ligo, doutor. Não é sobre você ligar, é sobre o teu cão. A prioridade eu falo, olha, desculpa, mas eu estou pensando nele. Então não é maldade. O que a gente vai fazer? Uma coisa muito simples. Quando você for oferecer a comida para ele, não ofereça quando ele pode ter contato visual contigo. Então eu não vou botar a comida aqui, perto da gente, e ele poder olhar para a gente nessa hora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a comida atrás de um móvel, vou colocar a comida atrás de uma parede, vou colocar em outro cômodo da casa. Ele vai ter uma opção, ou ele vai comer, ou ele vai ficar comigo. Alguns até pegam a comida, correm para você para poder comer, porque ele tem essa necessidade. Eu só como se estou perto dela, se eu estou perto dele. E aí a gente vai marcar 15 minutos no relógio. A gente vai falar assim, ó, fulaninho, filhinho, papá, vamos comer. Vai lá, coloca a comidinha no ambiente, você vai para outro, vamos supor, coloca a comida na cozinha, na sala, na varanda, na área que ele gosta de ficar, e você vai para o teu quarto. Não é para você prender ele na varanda e você ficar com a casa toda. Você que vai para outro cômodo. Ou coloca a comida no corredor e você está na sala, sendo que ele não pode ter contato visual contigo. Marca 10 minutos no relógio.
Se passar 10, 15 minutos, você guarda aquela comida e deixa ele transitar normalmente. Oferece daqui a 1 hora de novo. Esse é um treino legal para fazer final de semana. Por quê? Ou ele come ou ele está com você. Pô, mas isso já vai resolver? Isso vai começar a demonstrar para ele que é importante. Tem momentos que você não está ali visualmente para ele. E a gente também tem um quadro que é o hiperapego, que gera também muita ansiedade, que é aquele cão ele fica vinculado a uma pessoa. Ele quer estar com você, ele pode estar com... Você foi entrar numa loja, no shopping, ele começa a fazer um escândalo, tá? Como um outro parente, tá? Às vezes com teu marido, com a tua esposa, porque ele fica ligado àquela pessoa que foi dentro da loja. E a ansiedade por separação, ele não se basta. Então, se você colocar qualquer pessoa na tua casa, pode ser uma diarista, que ele conheceu naquele dia, ele fica calmo, porque ele precisa de alguém. E a ansiedade por separação é muito ruim porque a gente fica refém. Como é que eu faço para sair de casa? Às vezes eu vou pegar uma correspondência, o cachorro já entra em surto porque ele precisa estar com você. Aí você percebe que ele é a tua sombra. Você fala assim, eu não ligo dele entrar no banheiro, eu não ligo dele dormir na minha cama, dormir no meu quarto. O ponto é que ele não sabe lidar com esse privilégio. Então ele acha que você vai estar com ele o tempo todo. E na pandemia nem se fala, foi um boom. E nesse boom muitas pessoas, cara, lembra de mim? Olha, agora minha vida mudou, tô querendo dar o cachorro. Caramba. E por aí vai. Não, aconteceu bastante de pessoas querendo dar, né? E eu acho importante também nesse ponto que você falou, é que o que eu percebi na experiência que eu tive com uma pessoa próxima é da resistência a entender que o animal está sofrendo. Então fala, não, mas o meio de comunicação dele é latir, eu vou proibir ele de latir. Mas se ele está latindo o dia inteiro, ele está sofrendo. Não é normal. Não é normal. Então a gente precisa olhar também isso, não só o meio de comunicação, mas entender que se ele está se comunicando exageradamente, ele está com algum problema que você precisa observar, né? Com certeza. Ou até é uma questão de guarda. Vamos supor que é um local muito movimentado, passa pessoas o tempo todo, e quando o cão late e a pessoa sai, ele entende o que na mesma hora? Eu que fiz essa pessoa sair, então eu estou fazendo meu papel muito bem, então eu estou espantando essas pessoas, porque as pessoas só estão transitando. Então ele acaba sendo recompensado. Então aquele cão de portão, nossa, ele é bravo, ele é de portão. Não estou falando para ninguém fazer isso, mas muitos não são bravos. São todos cães que estão fazendo um comportamento do quê? Estou defendendo o meu território. Pode ser pequenininho, pode ser grande, mas tem cães que também, se você botar o bracinho, vão te morder, porque ele está defendendo o território dele. Mas alguns não, eles nem sabem. Eu falo que cachorro não sabe nem morder. Às vezes ele vai dar uma bicada na tua boca, vai dar uma cabeçada. Cachorro que morde, ele vai de boca cheia, eles realmente seguram. São cães que às vezes são treinados para isso. Sim. Mas a maioria só tá o quê? Defendendo o território. Então entender, latido constante, aí late por mais de meia hora, por mais de 10 minutos, por mais de 5 minutos. Qual o gatilho? Ah, não, porque acontece tal coisa. Então a gente tem que trabalhar esse gatilho. Então a gente tem que entender o que está acontecendo agora. Não sei o gatilho, a gente vai descobrir. Esse tema é muito legal, né? Dá para falar horas e horas aqui, mas a gente já está caminhando para o final e a gente tem um quadro que chama Mito ou Verdade, que são perguntas, né, que a gente recebe no dia a dia, recebe de clientes, que para te perguntar e você responde se é mito ou verdade e fala para a gente um pouquinho. Eu tinha colocado algumas perguntas, eu acrescentei aquela que você falou, que eu vi no seu Instagram, que eu achei muito legal, que eu vou fazer aqui. Uma eu já falei, né, sobre a ansiedade de gatos, e eu quero começar com essa que eu te falei, né, se é possível, se cães idosos não é possível adestrar, se é mito ou verdade. Então é mito, né, óbvio, o filhote ele aprende muito mais fácil, muito mais rápido, até comparado com uma criança, né, mas os idosos não só aprendem, como também têm muita inteligência, e eu falo isso como exemplo. Recentemente a gente atendeu pela equipe a Mariana, a Ellen, cães idosos que tinham que acertar o banheiro. Então, o desafio de você ensinar um cão idoso a acertar o banheiro não é fácil. Então, a família se mudou de uma casa para um apartamento, esse foi um dos cenários, e tinha que utilizar um banheirão, né? Esses banheiros que tem gradeado. Em uma aula online, conseguiram um resultado. Por quê? É sobre metodologia técnica, entender o indivíduo. Então, a gente conseguiu trabalhar. E um cachorro idoso, que a família já tinha desistido, mas estava de saco cheio dele fazer urina pela casa toda, defecar na casa inteira, e acertou. Então, sim, é possível. Então, não abandone os idosinhos, tá? Né? Porque a gente, às vezes, a pessoa não consegue ou não teve essa informação enquanto ele era jovem e agora tá idoso, está precisando. Então, é uma mudança de casa, uma mudança de comportamento, que a parte comportamental pode te ajudar a que ele tenha uma velhice, né? Esse estágio senil com mais qualidade.
Vamos lá. Cães destrutivos são desobedientes e não ansiosos? A gente tem os dois, né? É uma pergunta que eu Mito ou colocaria como verdade? mito, obviamente, né? A gente está abordando muito o tema de ansiedade. É um cão que não tem rotina, é um cão que não tem limite, é um cão que não tem um recurso mínimo, né? Agora, desobediente é muito relativo, É. né? É um filhote. Um filhote, naturalmente, ele é desobediente, ele é curioso, né? Agora, um cão de 2 anos desobediente, às vezes você acabou deixando ele desobediente, você treinou e trabalhou para ele ficar desobediente. Então, para mim, é totalmente mito. É um cão que não tem recurso, não tem rotina, não tem limite, não tem nada, acaba apresentando esses comportamentos. Então vai muito do que a gente está passando para ele, assim como as crianças. É o que a gente constrói ali na rotina, no relacionamento com o seu pet, do que você está ensinando para ele, que o nosso papel também de estar com ele é educá-lo, né? Então trazer ali uma qualidade, uma rotina. E aí, assim, esse papo foi incrível. Acho que daria para a gente falar horas e horas aqui. Eu adoro esse tema, acho que todo mundo tem muitas dúvidas. Mas eu queria que você falasse para as pessoas um pouco sobre as suas empresas. Como que você trabalha, onde as pessoas podem se encontrar, um pouco sobre o seu trabalho para que eles possam te encontrar. Perfeito. Obrigado pelo convite, primeiramente, aqui mais uma vez, né? É bem legal trazer esse tipo de conhecimento, porque tem muito achismo e a gente já trabalha com isso há muito tempo, então não é porque a gente acha, é conhecimento de causa mesmo. Então tem N clientes, N cães que a gente atendeu, fora gatos e outros animais também. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho das empresas, tem o meu perfil que chama oscar.acão no Instagram. Hoje eu tenho algumas empresas no setor pet, né? Eu sou apaixonado pelo setor pet. Eu entrei na veterinária para trabalhar com silvestre, com pequenos, para realmente trabalhar com a área para ajudar os cães de uma forma clínica e cirúrgica, que eu sou apaixonado, gosto muito, mas eu descobri a área de comportamento e bem-estar e descobri o business do mercado pet, que é um mercado incrível, tem muito potencial. A Acompanhante está no mercado há um pouco mais de 11 anos, né? Que é uma empresa de adestramento e comportamento animal. A gente atende cães, gatos, aves, e se aparecer um outro pet, a gente também vai atender com comportamento. A gente também tem a área de passeio, né, que é o Dog Walker, que é um serviço exclusivo para aquela família, bem personalizado, bem diferenciado. A gente também tem um serviço de pet sitter, que é babá de animais, muito comum para gatos, principalmente que a pessoa vai se ausentar, viajar, e tem que ter alguém para poder cuidar do teu gato. Nessa hora também a gente cuida da tua plantinha, tá? A gente vai lá, rega ela, cuida dela. É um serviço que a gente manda um relato diário. Todos os nossos serviços são muito personalizados, pensados para aquele indivíduo, para aquela família. Então tem um acompanhamento em conjunto de grupo de WhatsApp, por aí vai. A gente também tem a Dogs Beach Club, é uma creche hotel de cães no Recreio dos Bandeirantes. A gente fica ali bem próximo da Glaucio Gil. A gente separa os cães por porte médio para grande, pequeno para micro. A gente faz uma entrevista inicial online, super básica, que é um questionário, pede as vacinas básicas, que para nós são fundamentais para poder frequentar o espaço. A partir desse momento, o cãozinho vai para um período de adaptação, se ele passar por essa primeira etapa. Então, ali a gente avalia o indivíduo. Alguns papais e mamães ficam chateados com a gente porque a gente, às vezes, não aceita o teu cão, ou porque é um cão muito, muito inseguro, e a creche não vai poder oferecer o bem-estar que ele precisa, então ele precisa de um acolhimento maior, ele vai precisar de um processo mais longo, então a gente vai trabalhando até ele chegar num nível bacana para ele poder frequentar o espaço, porque a gente é super transparente. Se não comeu no almoço, a gente fala que não comeu, se não lanchou, a gente fala que não lanchou, se não se divertiu, a gente fala que não foi um dia para ele tão divertido, então a gente sempre procura oferecer o melhor. Então esses casos mais extremos e cães agressivos a gente também não recebe, só que é uma creche que recebe todo tipo de cão. A gente tem dog alemão, a gente tem os Bulls, né, Pitbull, American Staffordshire, Bull Terrier. A gente não tem preconceito com raça. A gente avalia o indivíduo, porque a gente sabe de comportamento e a gente quer oferecer o melhor para eles. Então, um dia de muita diversão, os cães ficam soltos o tempo todo, a gente prepara as matilhas, a gente funciona de segunda a segunda-feira, 24 horas por dia, é uma casa totalmente comercial, tem câmera na casa toda, água filtrada, atividade, é um lugar que teu cachorro realmente vai se divertir muito. A gente trabalha tanto com day use, vou deixar um dia de creche, como também hospedagem. A outra empresa que eu tenho é o Life Lab, é um laboratório de análises clínicas veterinárias. Então a gente vai fazer exame de sangue, urina, fezes, tudo que você precisar em relação ao teu pet. A gente atende mais veterinários, né, que são os nossos clientes principais, mas o seu tutor quer saber, né, quer também fazer um exame com a gente, pode mandar mensagem para nós. E a gente também tem uma área de educação. Nessa área de educação a gente tem curso de formação de adestradores e comportamentalistas, curso de dog walker, curso de pet sitter.
Também temos nessa sala, que é uma sala de treinamento, a gente aluga essa sala para você que às vezes tem uma reunião, um treinamento com a tua equipe veterinária, ou se for do outro meio. Também entramos nesse mercado de mentoria recentemente, então a gente já prestou mentorias. Uma das mentorias é uma creche e hotel de cães em Caxias, Clube do Caxias, que a gente ajudou a estruturar o negócio. Enfim, tá super bem. E é isso, né? A gente faz de tudo um pouco, Exatamente. mas faz com muito carinho, faz com muita dedicação. A gente faz para os cães, pelos cães. Enfim, para os gatos, falo cães porque é o maior público, né? Tanto de adestramento, a creche, hotel. Mas a paixão é essa, né? O mercado pet eu conheci, era e durante a graduação enxerguei um outro mercado. E a gente tá sempre fazendo evento, inauguração de pet, aniversário de pet, aulão de adestramento, enfim, o que pintar a gente está fazendo. O que o cliente está precisando, né? O que você está oferecendo são as necessidades tanto do médico veterinário quanto do tutor, do consumidor ali final. Eu adorei essa conversa, foi ótima. A gente conseguiu entender que comportamento e bem-estar é muito mais do que comando, né? É ali a rotina, é a sua conexão, é a observação diária do seu pet. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Acho que foi muito rico em detalhes e que pode ajudar a quem está em casa a facilitar o dia a dia e trazer um bem-estar, que isso é o que o podcast quer trazer para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Para você que gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eles não podem perder essas dicas. Segue a gente, segue o Oscar para você receber tudo de novo, tudo sobre comportamento, tudo sobre o mercado pet. Segue também a Tudo The Vet, que lá você consegue fazer os medicamentos manipulados do seu pet no jeito que ele mais gosta, no sabor que ele mais gosta. E mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada.